Vamos lá? Bom dia. Bom dia, meus camaradas. Milhões e milhões. Bom dia a todos. Que nosso dia seja bom, que nossa semana seja boa, que possamos aproveitar bem. Bom dia, meus amores. Amores da minha vida. Até mais tarde, amo muito vocês. Hoje é segunda-feira. Hoje é o importantíssimo dia 18 de dezembro. Hoje Dona Edith Claudino completa 70 primaveras. Dona Edith, me colocou no mundo e não se limitou a isso. Correu, brigou contra paradigmas, criou 3 filhos sozinha, porque achou que era a melhor forma de fazê-lo, e o fez muito bem. Não se trata de biologicamente eu dever minha vida a ela. Se trata de socialmente eu ter valores que considero ainda muito fortes, benéficos a mim, a minha família, aos meus amigos e à sociedade, graças a esses valores terem sido passados por ela a mim. E se eu os aproveitasse mais, se eu os aproveitasse antes, pode ser que eu tivesse mais sucesso. Mas eu não tenho um a reclamar do que minha vida se transformou, do que minha vida caminhou seguindo o máximo possível de ensinamentos que você, minha mamãezinha, me passou, tá? Você brigou contra contextos sociais comuns e fez um ótimo papel, tá? Você tinha 2 filhos com 21 anos de idade e ouviu do mundo inteiro que você tinha que dar a essas crianças, porque você não conseguiria criá-los e você os criou. Depois, mais pra frente, você ainda pôs mais um no mundo e o criou também. Então, não é porque é só seu aniversário, mas essas datas servem pra gente reafirmar algumas coisas que a gente acaba não falando o tempo todo e deveria falar muito mais vezes, tá? É uma honra ser seu filho, minha mãe. É um prazer viver a minha vida e poder, de vez em quando, poder te dar um abraço, te dar um beijo e conviver com você. É um grande prazer tê-la como minha mãe e poder contar com o seu convívio, tá bom? Parabéns, mamãezinha. 70 aninhos de idade. Lúcida, com saúde, independente, completamente independente. E vai ela aí para mais 2 viagens aí no ano que vem. Começo do ano vai para Portugal acompanhar o filhotinho que está indo começar a vida lá na Europa, lá em Dublin. E também para passear um pouco, depois irá para o Caribe, parece que eu entendi isso nos últimos comunicados aí. E hoje iremos à noite para sua casa, vou tentar sair um pouco mais cedo, vamos ver o que a gente vai ter aí no decorrer do dia. Tem assuntos importantíssimos no período da manhã a cuidar, a passar e a transmitir e também a solucionar, né? Mas enfim, semana começando, fim de semana
como sempre, cansativo, mas a gente já nem pensa muito sobre essa questão de ser cansativo, né? Para todos nós, com uma criança pequena em casa, cheia de energia, é sempre cansativo, mas sem problema algum. O que importa é ver alguns sorrisos no rosto daquele rapaz, no rosto daquela moça bonita, também, né? Então nós pegamos o fim de semana, no sábado de manhã já, na verdade na sexta-feira já fomos tomar uma cervejinha, bater um papo com os amigos na casa da minha cunhada. Tava tão ruim que a gente saiu de lá mais de 1h30 da manhã. Cheiro de combustível, cheiro de gasolina. Será que é aqui? Vou saber disso depois. Agora não dá pra ver. E aí no sábado, melhor esperar. Sei o que ele faz numa curva, né? Então melhor não abusar. Aí você pega o tempo certinho para poder passar e fica tudo melhor. Hoje o dia amanheceu muito bonito, mas a madrugada foi de muita chuva, então foi mais bonito por causa disso, porque o sol fez aquele cor de abóbora bonito, cor de laranja bonito, nas nuvens que já estavam se dissipando, e estão se dissipando ainda, mais ou menos, né? Porque a promessa é de chuva, principalmente a partir da tarde, depois do almoço, e deve acontecer mesmo. Então aí no sábado acordamos relativamente cedo e fomos para adiantar algumas coisas que precisávamos, comprar umas coisas que eu falei para a patroa para a gente tentar adiantar o máximo possível de coisas a comprar para a semana aí do Natal. Semana que vem, fim de semana que vem já é fim de semana do Natal, o dia de Natal será na segunda-feira. Então sabemos mais ou menos como estarão os mercados, supermercados, mercadinhos, padarias e tudo mais. Então o máximo que a gente pudesse distanciar disso me ajuda um pouco. Então ela já fez umas listas lá. Ela tem encomenda de bolo. Hoje tem um bolinho para terminar da minha mãe, que é ela que vai fazer. Sério mesmo, cara? Você entrou assim, de boa? Então tá bom, né? A gente obedece ao seu comando de velocidade, né? E mais algumas coisinhas aí pro que ela tem que fazer, até pra semana. Agora com o Pitoquinho em casa, né? Amanhã ele tem a festinha de encerramento do ano da escola. Ele já entrou de férias por conta de uma necessidade física, né? Que a creche tá em reforma, tudo, né? Para que o ano que vem esteja mais confortável, melhor. Parece que finalmente saiu uma verba aí da prefeitura. Enfim, é esse planejamento que precisava. E compramos aí o que era necessário, corremos atrás na parte da manhã. Voltamos, foi assim, a gente foi. Ela queria levar um puff na costureira lá, que ela quer fazer umas capas para combinar ali com a decoração do apartamento. E ela foi no centro de Osasco lá ver algumas coisas
decoração, de bolo, de tudo. E aí eu a deixei no centro e voltei para casa porque o Pitoco já estava quase dormindo. Cheguei em casa, pus ele para dormir, dei uma ajeitada nas coisas da casa e tal. Ela chegou, a gente almoçou, o Pitoco acordou e nós fomos para mais uma etapa. A gente foi num mercado que aceita vale-refeição, legalmente, tranquilamente, né? E fizemos ainda tinha um saldinho lá, né? Fizemos uma comprinha de algumas coisas que estava precisando. E pudemos dar uma economizada aí, né? No que mais pra frente compraremos. Então foi legal. Foi bom. Mercado bem popular ali da região mais para norte de Osasco, né? E aí sim, depois fomos para casa e relaxamos um pouco e tal. Ontem nós tínhamos um aniversário de uma amiguinha do Cauê, uma vizinha nossa, família muito querida, um daqueles casais amigos, dos poucos que nós temos no condomínio. Muito carinho, nos convidou. O carinho que os pequenininhos têm um pelo outro é uma brincadeira. A gente mostra foto da Dudinha pro Cauê, ele fala minha fofinha. É uma fofura mesmo. Brinquei, né? Eita, nós, sério mesmo, cara. Temos uma viatura ali na frente. Brinquei com ele, né? Não sei o que, uma irmãzinha, não sei por que eu tava falando isso. Eu sonhei, alguma coisa assim, no cochilo que eu dei à tarde. Eu sonhei que ele tinha nascido a irmãzinha dele, brinquei, ele falou, minha irmãzinha, a Duda? Então é fofura demais o relacionamento deles. A gente até conversando com a mãe dela ontem, e ela falando isso, né? Tão bacana o carinho que eles têm um pelo outro. E algumas pessoas muito, muito queridas que a gente reviu, que a Duda faz ainda está na escolinha que o Cauê fez até o ano passado, né? Até entrar na creche. A gente só o tirou por uma questão financeira, né? E aí revimos uma professora muito querida dele, Tamires, ela estava com a família lá. E revimos a nutricionista, uma moça também que tem muito carinho por ele. Enfim, a gente curtiu muito a festinha por isso. Ficamos ali também na companhia do Roberto e a família dele, as filhas, a esposa, que é também aquele segundo casal que a gente tem uma amizade, um convívio e uma confiança muito gostosa, né? E é muito bom sempre estar com eles, né? Mas ainda tive que ir de manhã ir na feira, tive que atravessar a feira inteira a pé num sol de 32 graus, velho. E correndo atrás, né? Correndo atrás. Mas tudo certo, um fim de semana gostoso. Deu até para cochilar umas 2 horinhas com o Cauê, ele dormiu comigo. Tava com sono à tarde quando a gente chegou do aniversário. E ele curtiu ali com a gente, comigo, deitou e acabou também cochilando. Acordamos juntos, na verdade ele me acordou, né? E por volta de 11 horas da noite foi dormir. Por isso que eu não os vi hoje de manhã acordados. E claro, ele deve acordar aí umas 9 horas, 9h30 da manhã, com todo o pique do mundo. Algumas vezes, segundo a mamãe dele, acordando me chamando. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Quando ele acorda de manhã, quando eu ainda consigo curtir ele um pouquinho de manhã, ele não fica perguntando, porque eu fico com ele um pouco, né? Algumas vezes semana passada eu consegui,
E a gente brinca um pouco, tudo. Depois quando eu saio eu falo, vou trabalhar, tá bom? Papai vai trabalhar. Às vezes ele não quer, mas ele não faz picuinha não. Ah, tá bom, papai. Às vezes não quer me dar beijo só. Dá beijo no papai, papai ir embora, não. Acho que ele pensa que se ele não me der beijo eu não vou, né? Ele mal sabe o quanto isso é eficaz, porque eu tenho vontade de não ir mesmo. Mas enfim. E é isso. Foi esse meu fim de semana. Para você pode não ter tido a menor graça e não tem problema se não tiver, mas ele é a minha graça. É o meu convívio com a minha família, com quem eu amo, com amigos queridos e muito caros, conquistados. No fim de semana passado eu não sei porque que eu falei fim de semana passado, né? Na semana passada eu consegui rever um outro amigo que nesse momento eu não posso colocar aqui quem é, por uma questão pessoal mais forte. Não que quem tá comigo sabe quem é, mas por uma questão que envolve o profissional também eu não posso falar agora. Vou contar essa história direito depois. E pude na quinta-feira almoçar com esse amigo, passar umas horas boas, esclarecer algumas coisas. Tínhamos dúvidas que eu acredito que tenhamos sanado. E fez o meu final de semana também ficar muito mais leve. Quando você tem um amigo querido que não sabe por que se afastou, eu temo muito por conta daquele outro amigo, o Zerbinati, que aconteceu isso e eu não consegui reaver nossa amizade, se quer explicar ou entender. Mas se eu puder evitar, eu fico mais tranquilo. Daqui a pouco eu continuo. 23 graus, 8h20 da manhã. Possivelmente à tarde, nossa narrativa venha com chuva, bastante chuva, porque é o que está prometido. E acho mesmo que deverá ser. Até alertam para uma chuva mais forte, temporais, ventos e tudo mais. Parece até verão, né? Que oficialmente na quarta-feira, né? 19, 20, 21, quinta-feira, né? Entra o verão. Tem até hora que eles calculam, não sei qual é o cálculo, mas tem até hora de início das estações que eles colocam hoje. A partir de tal hora começa a primavera, começa o verão, enfim. Eu não entendo e deixa pra lá. Eu tenho um assunto, mas ele é um pouquinho maior. Eu acho que nesse caminhozinho pode não ser muito útil. Eu posso ter que encurtar demais. E eu quero falar bem dele, quero falar bastante. Então eu vou usar um assunto mais frívolo. Olha, frívolo, hein? Mais leve, mais tranquilo, para usar esse espacinho agora que falta provavelmente menos de 20 minutos para eu chegar no meu trabalho. Agora com a nova tabela, né, da Libertadores, que rola o ano inteiro, olha um estilinho bonita essa cor. Com a nova tabela aí da Libertadores da América, que rola o ano inteiro, quando praticamente acaba a Libertadores, uma semana depois os caras estão viajando para disputar o Mundial. E foi o que aconteceu. O Grêmio foi campeão da Libertadores
Só para fazer um encerramento do ano no Brasil de futebol, né? Porque agora oficialmente acabou o futebol. Já começaram os jogos beneficentes, né? Amigos de tal jogador contra amigos de tal jogador. Ontem teve um. Amigos do D'Alessandro, do Inter, contra amigos do Zé Roberto, ex-Palmeiras, né? Porque o Zé Roberto encerrou a carreira lindamente, aos 43 anos de idade, em plena forma física e mental. Um grande jogador de futebol, um grande cara também, por que não dizer, né? Um grande cara. Parabéns, Zé Roberto. Talvez os milhões que me assistem te indiquem meu vídeo. Você é um ser humano de categoria diferente, não só no conceito físico da sua longevidade competitiva, porque você continua competitivo e talentoso, quis parar fazendo bem o que você faz, que é importante, e está indo para a Alemanha para aperfeiçoar métodos de gestão de futebol para poder exercer no Brasil, provavelmente no Palmeiras futuramente. Bom, parabéns ao Palmeiras por isso. Uma carreira de gestão interna e colaborar com uma modernização, um avanço das cabeças e da administração do nosso futebol. Então acabou, conforme eu tinha, isso não tem nada a ver com mérito, né? É só um chute. Eu tinha falado sobre G9, né? E falava que dificilmente seriam os 9 primeiros do Campeonato Brasileiro que iriam para a Libertadores, que tinha aquela pendência do Grêmio ser campeão da Libertadores e o Flamengo ser campeão da Sul-Americana. E eu falava que dificilmente aconteceria os dois, só por uma questão de probabilidades mesmo. Mas eu falava, pelo menos G8 pode ser sim, um dos dois pode ser campeão, porque os dois estavam na zona de classificação da Libertadores natural do brasileiro, entre os 6 primeiros ali. Então, como o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, já tinha vaga e estava entre os 6, virou G7. E aí, Flamengo disputando a Sul-Americana, o título da Sul-Americana, e Grêmio disputando a Libertadores, viraria G9. E eu falei isso, eu acho que não vira G9. Acho que no máximo um G8 aí pra gente ter sorte. E foi o que aconteceu. O Grêmio foi brilhantemente campeão da Libertadores. Brilhantemente, foi sensacional. Vou ter que aguentar aqui a figura, porque ele não consegue nem sair da nossa frente. Não sei se é ele ou se é ela, sei que é magrinho. Mas enfim. E... ixi, aqui farol... ah, tá, tem um CT aí para nos ajudar, né? Mas o Flamengo acabou jogando contra o Independiente, um bom time, um time muito bom da Argentina, um time copeiro, um time de grande tradição nessas competições continentais. E perdeu na casa deles, fizeram 1-0, mas tomaram a virada. E empatou em casa. E aí? Ah, tá. E empatou em casa. Ah, bom. Pensei que era o magrinho. Aí eu ia brigar. Porque o trânsito fica bom e o cara acelera tudo, entorta o cabo, como dizem, né? E aí depois chega no corredor, o imbecil não consegue nem andar. E aí foi o que aconteceu. O Flamengo, lamentavelmente, não só perdeu o jogo, como foi um jogo de péssimas recordações
porque é toda uma confusão, toda uma como é que eu posso dizer? Corre, corre, quebra, quebra, pessoas machucadas, pânico, insegurança. Conforme muito bem relatou numa coluna o Kaká Diegues, que o Juca Kfouri corretamente publicou, não se trata de... A imprensa gosta muito de proteger, usando um jargão muito fácil. Essas pessoas não representam a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, a torcida... Não, essas pessoas representam sim. Essas pessoas são inclusive patrocinadas e defendidas pelos próprios clubes. Tá? Essas pessoas são incentivadas financeiramente. Essas pessoas interferem na política do futebol de clubes que se dizem modernos. Paguem por isso dirigentes, imprensa e os próprios torcedores. Eles são parte dos torcedores, sim, e eles são aceitos pelos demais torcedores. Porque o pacato demais é um cara que se omite e permite. Então, chega. Vamos resolver os problemas inteiros. Os jargões que a gente fica usando não ajudam. E aí, para culminar, para terminar, né, teve agora, na semana passada, o Mundial de Clubes, aonde as quartas de final não são jogadas nem pelo brasileiro, nem pelo sul-americano, nem pelo europeu, pelo campeão sul-americano, nem pelo campeão europeu. Eles entram nas semifinais por uma questão técnica, e eu acho que é por aí mesmo. Os próprios outros admitem isso. Campeão da CONCACAF, da Ásia, da África e o representante do país, eles entram antes, sim, para depurar. Algumas vezes acontecem zebras, normalmente com brasileiros, de perderem para esses times de menor expressão, menor investimento. Mas na maioria das vezes se fecha uma final como se fechava o Mundial anterior, que era o Intercontinental só, do campeão sul-americano contra o campeão europeu, se dizendo campeões do mundo corretamente, porque não havia outro campeonato que justificasse tal título. Então é isso, é isso. Isso não justifica um suposto título de 1951 do Palmeiras para um torneio amistoso internacional de verão. Mas, conforme muito bem disse o Juca, não é uma questão de se comprovar pela FIFA ou por qualquer entidade. É uma questão do torcedor aceitar aquilo como o tal do título. Então tá bom, o próprio torcedor aceita ou não, e os torcedores rivais aceitam ou não. Por mais legítimo que tenha sido, eu já falei sobre isso aqui, o título mundial do Corinthians em 2000, como ele sendo o legítimo representante do país sede. Ah, não, mas não era foi no começo de 2000, então teria que ser não de 99, de 98. Foi o Corinthians também. O Corinthians foi campeão brasileiro em 98 e 99. Então ele era mais do que o representante brasileiro, o representante do país sede. Mais carimbado do que qualquer coisa. Não há dúvidas quanto a isso. Mas enfim, voltemos aqui. E a final se deu entre Grêmio e Real Madrid. Times completos, o Grêmio com um desfalque importante, que é o Ramiro, né? um meio-campista extremamente eficiente, principalmente útil ao esquema tático que o Grêmio tem. Mas, e sempre tem um mas, resultado final 1-0 para o Real Madrid, gol do Cristiano Ronaldo de falta. Nada de mais ou de menos. Muito pelo contrário, de menos, porque o Grêmio valorizou muito isso, nesse conceito de valorizar a vitória do outro, porque a diferença tática, a diferença de grana, a diferença
É assim, é isso mesmo. O Real Madrid é uma seleção mundial. Pô, cara, você tira um Kroos alemão e coloca um Bale. Na reserva, o Bale. O Bale é titular de qualquer país, de qualquer time, de qualquer país do mundo. Mas ele é reserva no Real Madrid, cara. Fora todo um time. Casemiro espetacular. Toni Kroos. O camisa 10 lá. Não lembro o nome agora, narigudinho, cabeludo. Nossa, como joga bola. Os laterais, o zagueiro central. Acho que ele é colombiano. É assim, é uma diferença monumental, assim, monumental. Então o jogo foi isso. O Grêmio praticamente não deu um chute ao gol. Nada, nada. Teve umas 2, 3 bolas na trave do Real Madrid. Teve umas 3, 4 defesas muito boas do Marcelo Groi. E uns 2 ataques do Grêmio no jogo todo. E o jogo foi só 1-0. Ok, tá bom, mas é um abismo. É um abismo. Parabéns ao Grêmio, parabéns. Particularmente, aí eu vou falar só por mim, eu esperava mais. Mas o Juca foi muito feliz também num post do dia seguinte, de ontem de manhã, fazendo uma comparação bem legal. Só falar, pô, o Grêmio, que vergonha, não atacou uma bola, não chutou uma bola pro gol, o goleiro fez uma defesa só e fácil. O goleiro do Real Madrid, sim. O Corinthians foi isso, o São Paulo foi isso, os últimos campeões mundiais brasileiros, o Inter foi isso. É assim, o Corinthians pegou o Chelsea, infinitamente superior. O Inter pegou o Barcelona, não precisa nem falar, o Barcelona do Ronaldinho, do Deco, na época, cracassos. O São Paulo pegou o Liverpool, time mega bajulado, muita grana. E ganharam de 1-0, meu amigo. 1-0. Então por isso que às vezes o brasileiro valoriza muito mais. Mas assim, mesmo assim o brasileiro na América do Sul é referência. É referência. No conceito de remuneração, no conceito de ter condições de montar times melhores. Esses times argentinos que são mega encardidos, tenho certeza, o Flamengo perdeu para o Independente, que eu duvido que o Independente tenha 25% do valor da folha de pagamento do Flamengo. Particularmente, eu acho que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras fizeram investimentos exagerados. O Flamengo, mais por uma questão de interpretação errada do mercado e dos jogadores. E o Palmeiras, na minha opinião, tem alguma coisa em relação à Crefisa, sim, de lavar algum dinheiro, de mexer em alguma coisa, mas, de qualquer forma, dá para lavar esse dinheiro mais bem administrado. Mas, enfim, foi isso. Terminou o futebol brasileiro, oficialmente. Teremos agora essas semanas de alguns jogos beneficentes. Legal, bacana ter, para ajudar pessoas e tal. Mas na Europa ainda não acaba nada. Eles param provavelmente só na semana de entre Natal e Ano Novo, se eu não me engano. Que na semana que vem, cara. Agora no eu acho que no sábado, dia 23, tem só Barcelona e Real Madrid. Vou tentar assistir. Vamos ver se eu consigo. Espero conseguir. Que bom, né? Que bom que ainda tem os europeus pra gente brincar e curtir um pouquinho. Não é mesmo? Chegando, iniciando a semana, vou tentar sair um pouco mais cedo hoje. Minha ideia é sair 4 horas. Vou pedir pro chefe. Porque é ir pra casa e de casa viajar pro extremo norte do Kuruvi, Jardim Japão ali, pra
levar um bolinho e dar um beijinho na mamãe. Então, mais gente, boa semana a todos nós. Um abraço.